Muito bem, pessoal. Vamos continuar em comprimento de arco de curvas paramétricas planas. E nesta aula vamos fazer uma dedução formal da fórmula, da equação, da expressão para o cálculo do comprimento de arco. Na aula passada, a gente obteve essa expressão de uma forma um pouco informal. Nós partimos da fórmula do comprimento de arco por uma função de uma variável, que de lá nós sabemos que o comprimento desta curva de A até B é integral nesse intervalo raiz de 1 mais dy dx ao quadrado. Nós identificamos isso aqui como a inclinação da reta tangente e vimos que na forma paramétrica o que nós tínhamos? Isso aqui era integral de TA até um TB, onde TA é o valor de T tal que o x é igual a A, TB é o valor de T tal que o x é igual a B. Aí isso daqui era y' de T ao quadrado, x' de T ao quadrado, dt. Ok. Agora, isto é válido para uma curva que pode ser descrita como uma função de uma variável. Então, a gente fez esse caminho daqui para cá, considerando que a curva possa ser descrita por uma função. Agora, vamos supor que tivéssemos o seguinte caso. Suponha que a curva não possa ser descrita como uma função. Como seria isso? Tem aqui de y, x, e a nossa curva agora, ela pode ter interseções, ter autointerseções. Então, eu vou querer calcular o comprimento dela inteira, de A até aqui, B, todo esse comprimento. Ela tem uma orientação. Como é que a gente vai calcular isso, né? Porque aqui ela não pode ser descrita por uma função. Então, esse caminho aqui que a gente fez não seria válido para esse caso. Tá? Interessante que essa fórmula permanecerá a mesma. Tá? Permanecerá a mesma fórmula. Mas agora a gente vai fazer da forma correta. Antes de começar, eu quero só fazer uma lembrança do teorema do valor médio. É importante fazer essa lembrança. Do teorema do valor médio. Lá do cálculo 1. Vamos lembrar disso porque vai ser importante na hora da dedução. Então, para mim não ter que parar no meio da dedução e abrir um adendo para falar do teorema do valor médio, já vou dizer agora. Tá bom? Então, o que diz o teorema do valor médio? Ele nos diz o seguinte. Se eu tenho aqui uma função y igual a f de x e ela esteja aqui. Então, neste ponto, x igual a A, neste ponto, x igual a B. Me diz o seguinte, aqui eu tenho uma reta secante, que passa por esses dois pontos aqui. Isso aqui é uma reta secante, de inclinação. Quanto é a inclinação? ΔY sobre ΔX, né? Então, bem aqui seria um F de A e aqui F de B, né? Então, é ΔY sobre ΔX. Então, essa inclinação aqui é F
de B menos F de A sobre B menos A. O teorema do valor médio nos diz que existe um valor de x aqui no interior. Ele vai ficar... Deixa eu fazer aqui, só para acertar o desenho, fica bem por aqui. Existe um valor, vamos chamar C, no interior do intervalo, tal que a reta tangente tem a mesma inclinação da reta secante. A reta tangente e a reta secante sejam paralelas. Elas são paralelas. A inclinação dessa reta secante, a derivada no ponto C. Então, elas possuem a mesma inclinação. Então, o teorema do valor médio nos diz que existe um ponto no interior da curva, tal que a inclinação é a mesma que se eu pegar uma reta que passa pelos extremos. F de B menos F de A sobre B menos A. Tá? Isso aqui é uma espécie de ΔY sobre ΔX. Vamos guardar porque a gente vai precisar desse resultado um pouquinho mais lá na frente. Então, qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo está sendo calcular comprimento. Então, eu vou pegar aqui uma curva tá? Com essa orientação aqui. E o que a gente quer? Vamos calcular o comprimento. Aqui é um ponto que eu vou chamar x igual a A, até x igual a B, y vai de C até D. Tá? Então, para calcular este comprimento, nós vamos fazer um procedimento semelhante ao que se vê lá no cálculo 1, para introduzir a integral definida, que é a área entre a curva e o eixo dos domínios, ela é igual à soma de área de retângulos. Agora eu quero comprimento. Para calcular esse comprimento, eu vou somar comprimentos de vários segmentos de retas. Então, eu vou pegar um ponto aqui e outro ponto aqui. Eu vou pegar um outro ponto de mesmo comprimento. Pego outro aqui. E vamos indo. Então, temos vários segmentos de reta. Logicamente, quanto maior for o número de segmentos, ou seja, quanto menor for o comprimento deles, mais próximo do comprimento real da curva eu vou estar. Vamos chegar a isto. Então, é natural pensar que o comprimento da curva vai ser aproximado pela soma dos comprimentos desses segmentos. Tá? Então, aqui vai ser primeiro, o segundo nó. Então, eu vou chamar esse pontinho aqui o iésimo ponto. E esse outro pontinho aqui, I mais um ésimo. Tá? Primeiro, segundo, terceiro, ou quarto e quinto, sexto e sétimo, né? O iésimo e o I mais um ésimo. Pronto, então o que a gente quer? Eu vou pegar essa parte aqui, vou separar para a gente enxergar esse desenho. Então, veja. Aqui é minha curva. E aqui está meu segmento de reta. Aqui eu tenho o ponto XI, YI. E aqui eu tenho um ponto XI mais 1, YI mais 1. Bem? Então,
Quanto é esse comprimento? A distância entre dois pontos. Então, essa distância aqui, PI mais 1, é a raiz da diferença dos y ao quadrado, diferença do x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. yi mais 1 menos yi ao quadrado, xi mais 1 menos xi ao quadrado também. Essa é a distância entre dois pontos. Tá? Ou seja, isso aqui, na verdade, delta yi ao quadrado, delta xi ao quadrado. Tá bom? Aí eu vou usar o teorema do valor médio, que eu falei no comecinho dessa aula. Tem aqui a reta secante, a reta passa por esses dois pontos. Existe um ponto aqui interior, tal que a reta tangente é paralela a essa reta secante. Então, aqui, ó, do teorema do valor médio, vamos ter o seguinte ponto. Aqui, eu vou chamar de TI, e aqui vai ser o TI mais 1. TI é o valor de T tal que o X e o Y deem. XI, YI. Então, aqui é TI. TI mais 1 é o valor de T tal que o X e o Y deem. XI mais 1, YI mais 1. Tudo bem. Então, vai existir um ponto aqui no interior. Esse nosso comprimento é a nossa retazinha secante, né? Faz o mesmo papel dela. Então, existe um valor de T aqui no interior, tal que a reta tangente é paralela. Então, aqui uma retazinha tangente. Existe um valorzinho de T bem aqui, ó. Eu vou chamar de TI estrela. Tá? Só pode dizer que é um valorzinho aqui dentro. TI menor do que o TI estrela. TI mais 1. Tá? Ele está aqui no interior. Então, do teorema do valor médio, o que nós temos? A inclinação dessa reta é igual à inclinação desta. Então, a derivada nesse ponto, tá? A inclinação da reta, a derivada nesse ponto é igual a diferença do y sobre a diferença de x. A inclinação da reta laranja aqui. Então, deixa eu fazer até esticar ela aqui. Para ver que o P1 e o P2 pertence a essa reta. Então, do teorema do valor médio, nós temos, vamos lembrar, o x é uma função de t e o y é uma função de t. Equações paramétricas. Então, o que nós temos? A derivada em x nesse ponto, x' nesse ponto interno aqui, tá? Vai ser x ti mais 1 menos x ti sobre a diferença dos pontos aqui. Tá? Aqui é como se o f fosse o x, a e b fossem t. Variável independente, variável dependente. Aí quando eu pegar aqui y', x, y ti mais 1 menos y ti
sobre o que seria o B menos A, o T posterior menos o T anterior. Isso aqui é delta X, né? Sobre delta T. Então, o que nós temos é que o X' delta XI delta T. Bom, tá bom? Delta TI. E o Y' YI delta TI. Porque agora eu tenho como escrever o delta Y e delta X em função de T. Olha só. Delta XI, isso aqui vem multiplicando. X' TI, semelhante a uma regra da cadeia, né? Delta TI. Delta YI, Y' de TI, nesse pontinho no interior. Delta TI também. Aí o que nós vamos fazer? Vamos substituir este valor aqui. Então, a distância, ou seja, esse comprimento aqui, vai ficar raiz, aqui é delta y ao quadrado. Quanto é o delta y? A derivada da função vezes delta t. Aqui vai ficar y' delta ti ao quadrado. Mesma coisa para o y. Para o x, x', nesse pontinho aqui, delta ti. Quadrado também. Aí, o que nós fazemos? Esse delta ti pode sair dessa raiz. Vai ficar, ó, raiz y' de ti nesse pontinho interior aqui, x' ti nesse pontinho aqui, esse delta t sai da integral, tá? Aqui vai ficar delta t quadrado, né, ó. Como ele tanto faz ser positivo quanto negativo, né? Ele é quadrado, então não vai, aqui dentro da raiz não vai ficar nenhum número negativo, não tem nenhum problema. E este é o comprimento de um segmento de reta. Este é o comprimento de um segmento de reta. Então, somando os comprimentos de todos os segmentos, vou ter N segmentos lá. Então, a gente vai ter o somatório. Este I vai de 1 até N. Tá? No caso, pode começar em 0, né? Tanto faz, não tem nenhum problema. Isso aqui vai ficar somatório e vai de 1 até N deste resultado aqui. Y' de TI quadrado, x' de TI quadrado, delta TI, né? Esqueci aqui. Aí, para ter o comprimento real, tomamos no limite
em que o número de segmentos é muito grande. Consequentemente, tem comprimentos muito pequenos. Logo, o comprimento da curva, né, o comprimento do arco, será a soma de todos esses comprimentos, no limite que temos uma quantidade muito grande. Então, L vai ser o limite de quando este n tende a infinito, somatório da raiz y' ao quadrado x' ao quadrado. E o que temos aqui é uma soma de Riemann. Temos, portanto, uma soma de Riemann. Em qual função? Nesta função aqui. Então, chegamos que L vai ser integral TA até um TB, raiz y' de t ao quadrado mais x' de t ao quadrado dt. E agora nós estamos seguros para calcular o comprimento de qualquer curva, inclusive curva fechada, não apenas curvas que possam ser descritas com uma função de uma variável. Agora, qualquer curva, curva fechada, aberta, com que tenha mais de um valor de imagem para um valor de x, né? Agora, temos total liberdade para isso. Isso aqui para curvas planas, tá? Curvas espaciais, o procedimento é idêntico, tá? Mesmo processo, só agora em 3 dimensões. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, bons estudos, façam exercícios e até logo.